Olá, turma. Nesse vídeo nós vamos tratar de alguns exemplos de aplicações de funções lógicas. Então eu preparei um pequeno código para a gente exemplificar o uso das funções lógicas do microcontrolador PIC. Bem, nessa primeira sequência nós vamos trabalhar com as funções lógicas end LW e end WF. Então, na sequência preparada aqui, nós vamos mover para o registrador W o número binário, o valor binário 10101010. Bem, antes de tudo, vamos compilar o código, né? Bem, compilado o código, nós estamos aqui monitorando os registradores de propósito geral e os registradores de propósito específico. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mover o valor literal 10101010 em binário para o registrador W. Então, vou pausar, reiniciar. Carreguei W com esse valor, então W está aqui carregado com 10101010, certo? A próxima instrução eu vou mover esse valor de W para o endereço de memória 20H. Então, movendo o valor de W para o endereço de memória 20H, eu venho aqui em File Register, caminho até o endereço 20H da memória, e está aqui 10101010. Então, nós vamos fazer nossa primeira aplicação de uma função lógica. A gente vai fazer um AND lógico entre o valor literal 00001111 com o registrador W. Ou seja, o que a gente vai fazer é W será igual a W AND 00001111. Efetuando essa operação, bem, o valor de W está logo aqui em cima. 0 AND 1 dá 0. 0 AND 1 dá 0. 1 AND 1 dá 1. 1 AND 1 dá 1. E todos os demais bits desse valor literal são 0. 0 AND qualquer coisa é sempre 0. Então o resultado desses 4 bits mais significativos será 0000. Executando essa instrução, o que a gente vai ter é, no valor W, no registrador W, desculpa, não executei. Executando essa instrução, o que a gente vai ter no registrador W será 1100. Bem, de maneira geral, é muito comum o uso da função lógica IND quando a gente quer extrair alguma informação, um pedaço da informação de um registrador. Por exemplo, se eu quiser, meu registrador W tem 8 bits, mas se eu estiver interessado apenas nos 4 bits menos significativos desse registrador W, eu posso fazer um IND como esse daqui. Por quê? Porque esse IND após a execução desse IND, só restarão os valores cujo meu valor literal é 1. Todos os demais valores serão 0. Então é como se eu tivesse jogado essa informação aqui toda fora. O que ficou foi apenas os 4 bits menos significativos do registrador W. Bem, mas seguindo a execução do código, a gente também pode fazer um AND entre o conteúdo do registrador W e um conteúdo do endereço de memória, por exemplo, o endereço 20H. Então, realizando um AND lógico entre o conteúdo do endereço de memória 20H e o registrador W, certo? Eu sei que no endereço de memória 20H foi carregado o valor 10101010. E agora o meu registrador H está armazenada a informação 00001111. Então, o AND, o resultado de uma função lógica AND só será 1 se os dois operandos forem 1. Então, executando essa operação de AND entre W e H, eu terei como resultado... e o resultado vai ser armazenado no registrador de propósito geral, no endereço 20H, ou seja, a instrução que eu estou executando é file, na área de arquivos, de propósito geral, no endereço 20H, um AND entre W e o próprio conteúdo do endereço 20H. Então só restou esse 1 aqui ao final da operação AND, certo? Porque é como se eu estivesse fazendo um AND entre esse pedacinho de H e esse conteúdo aqui. E todo esse registrador, porque esses termos aqui todos passaram a ser 0 quando a gente fez o AND entre W e esse valor. Então,
Só restou que há em comum é apenas esse bit aqui, que foi o que restou aqui em nível lógico 1. Bem, assim como a gente tem a instrução lógica de AND, nós também temos a instrução lógica de OR. Então, a gente pode fazer um OR lógico com um valor literal, IW, que é esse exemplo aqui, e OR LW, que o que essa instrução vai fazer é que W será igual a W, isso aqui é OR, o valor binário 00001111. Lembrando que a instrução de OR, ela só será, o resultado dessa operação só será zero se as duas variáveis forem zero. Então, o conteúdo de W é 00001100. Efetuando o OR lógico com esse valor aqui, o que a gente vai ter é que W será igual a 10101100. Da mesma forma que a gente pode fazer um OR lógico entre W e um valor literal, eu posso fazer um OR lógico entre W e um endereço de memória, da mesma forma que nós fizemos com AND. Então, é um exemplo de aplicação aqui, vou fazer um OR lógico entre W e o conteúdo do endereço 20H e salvar o resultado no próprio conteúdo do endereço 20H. Efetuando esse OR lógico, o conteúdo do endereço 20H, eu tenho apenas um aqui. Na hora que eu faço esse OR lógico, é como se eu estivesse juntando esses dois, o conteúdo desses dois registradores. Então, o valor só vai ser zero, juntando os uns desses dois registradores. Todos os uns que tiverem nos dois registradores serão unidos. Então, o resultado dessa operação vai ser essa daqui, 1010, 1100. É o mesmo valor que estava em W, porque eles têm um valor, o terceiro bit aqui, o bit 3 já era 1, tanto em W quanto em H. Uma outra operação que que o PIC fornece é a operação de XOR, ou exclusivo. O que é que a função lógica ou exclusivo faz? A sua tabela verdade, a tabela verdade da função lógica ou exclusivo é assim. Dada duas variáveis, A e B, aqui é o XOR, a tabela verdade do XOR. E a saída S. A combinação de estado lógico possível para essas duas variáveis são 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. O exclusivo só fornece como resultado final 1 se ou uma entrada ou a outra forem 1. Então, 0 e 0 são iguais, a saída é 0. 1 e 1 são iguais, a saída também é 0. Mas aqui eu tenho 0 e 1. Então, apenas uma das variáveis foi 1, então a saída será 1. Aqui a mesma coisa, apenas uma das saídas foi 1, então o resultado vai ser 1. Voltando ao nosso código, eu vou realizar um OR exclusivo entre o conteúdo do registrador W e o valor 255. 255 em binário é 11111111, ou seja, os 8 bits são 1. Qual é o conteúdo que eu tenho no meu registrador W? No registrador W a gente tem esse valor aqui. Então, voltando para o papel, eu tenho no registrador W, eu tenho 1010, 1100, e eu vou fazer um XOR com o valor literal 111111. Certinho aí? Tá. Então, sempre que os dois valores forem iguais, a saída será 0. Então, 0 e 1, 0 e 1 dá 1. 0 em 1, 1. 1 em 1 é igual.
0. 1 em 1 é igual a 0. 0 e 1, 1. 1 em 1, 0. 0 em 1, 1. 1 em 1, 0. Então, na verdade, o que a gente acabou fazendo é trocando 1 por 0, 0 por 1. Mas esse é o resultado da operação ou lógico. Então, ao executar esse comando, é isso que a gente deve ter armazenado no registrador W. Voltando para o registrador W e executando essa instrução. Foi exatamente o que aconteceu, que a gente tinha no papel, que a gente calculou. Executando, da mesma forma, a gente pode executar um OR lógico, ou um XOR entre o registrador W e um registrador. Aqui, desculpa, aqui também é um XOR. Perdão, XOR. Entre o valor XOR. Entre o conteúdo de memória e o registrador W. Nesse caso aqui, a gente vai salvar o resultado no próprio registrador W. Então, executando a instrução, a gente teve como resultado todos os valores 1 do registrador W. Por que isso? Porque a gente tinha, voltando aqui para o papel, ao final dessa instrução aqui, o registrador W assumiu esse valor. Mas o endereço 20 de memória, o endereço 20H, eu tinha 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Efetuando o XOR, que foi um XOR também, efetuando a operação de XOR lógico entre essas duas funções, o que a gente tem é 1 XOR 0, como eles são diferentes, é 1. 1 XOR 0, como eles são diferentes, é 1. 0 XOR 1, como eles são diferentes, é 1. 0, 1, 1. 1 XOR 0 dá 1. 0 XOR 1 dá 1. 1 XOR 0 dá 1. E 0 XOR 1 dá 1 também. Por isso, a gente obteve esse resultado no registrador W. Bem, a próxima instrução que a gente vai ver é a instrução conf, que vem de complemento. O que essa instrução vai fazer é realizar um complemento do registrador, do conteúdo do registrador 20H, e o resultado desse complemento será salvo no registrador W. O que significa fazer o complemento de um número? Significa trocar 1 por 0 e 0 por 1. Então, o conteúdo do meu registrador 20H, desculpa, registrador 20H, eu tenho lá 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, ao executar essa instrução de complemento, onde tem 1 se torna 0, onde tem 0 se torna 1, e o resultado foi armazenado no registrador W. Ok? Aqui no 20H eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Em W eu tenho 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Bem, uma outra instrução, essa é uma instrução, digamos, lógica de operação por bit, na verdade são um conjunto de instruções bitclear F e bitsetf. A bitclear F vai limpar um determinado bit e a bitset vai setar um determinado bit. Entenda por limpar escrever 0 e setar escrever 1. Então a gente vai manipular, a gente vai manipular no caso aqui o conteúdo do endereço 20H, então a gente vai voltar aqui, e o que eu vou fazer é um bitclear F do registrador de propósito geral 20H. Que bit eu vou manipular? O bit 2. Qual é o bit 2? Aqui é o bit 0, bit 1, bit 2. Eu vou limpar esse bit, então eu vou tornar ele 0. Executo a instrução e realmente eu tornei esse bit 0. A próxima instrução é a bitset, certo? Então eu vou setar, levar nível lógico 1 um determinado bit. Que bit? No mesmo registrador, 20H, que bit? O bit 1. Qual é o bit 1? 0, 1. Então esse bit aqui, ao executar essa instrução, vai a nível lógico 1, que foi o que aconteceu. Bem, essas instruções de manipulação de bit a gente vai utilizar o tempo inteiro no nosso curso, principalmente quando nós estivermos manipulando os bancos de memória.
Então, toda vez que a gente quiser trocar de um banco para o outro, a gente vai manipular esses bits. Como a gente sabe que o registrador de status possui dois bits que controlam esses bancos, que são os bits RP1 e RP0, certo? Eu posso me referir a esses bits pelo seu peso ou por esse apelido, certo? Ok? Então, se RP1 igual a 0 e RP0 igual a 0, eu estou no banco 0. Se RP1 igual a 0 e RP0 igual a 1, eu estou no banco 1. Se RP1 igual a 1 e RP0 igual a 0, eu estou no banco 2. E se RP1 e RP0 iguais a 1, eu estou no banco 3. Certo? Então, a gente fez uma manipulação. Inicialmente, eu vou limpar os dois bits. Então, eu vou bit clear status, que é o registrador que eu quero manipular. Qual é o bit do registrador de status? RP1. Eu posso trabalhar com o peso do bit ou com o apelido. No caso aqui eu estou trabalhando com o apelido, RP1. Bit clear, certo? Eu levei a nível lógico 0, bit RP1 do registrador de status. Lógico, eu continuo no banco 0, nada aconteceu porque ele já era 0, já estava no banco 0. Vou fazer o mesmo com o RP0, bit clear status RP0, certo? Estou no banco 0. Agora eu vou fazer um bit set F status RP0. Isso vai fazer com que eu tenha RP1 igual a 0 e RP0 igual a 1, me dirigindo para o banco 1. Step into, a executar a instrução. Eu realmente estou aqui no banco 1, aqui no cantinho. E a próxima instrução eu vou fazer um bit set F status RP1. Ou seja, o bit RP0 já é 1, que foi o que a gente fez aqui na instrução anterior, e agora eu vou levar a nível lógico o RP1 também. Então eu vou ter RP0 igual a 1 e RP1 também igual a 1. Isso faz com que eu vá me dirija ao banco 3. Então, step into, fui ao banco 3 do registrador. Certo? Em relação às instruções lógicas, é isso que nós temos para esse vídeo.